A inteligência artificial é um tema que vem sendo discutido no Brasil e no mundo todo. Afinal, como esse mecanismo pode interferir no comportamento do ser humano? Esse é o tema que vamos conversar com Glauco Arbix, que você vai conhecer agora. Glauco Arbix é professor titular do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professor visitante na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Naquele país, fez pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e na Universidade de Berkeley, na Califórnia. É coordenador da área de Humanidades do Centro de Inteligência Artificial mantido pela USP, FAPESP e IBM e do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP. Foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, além de membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Glauco Arbix, muito bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado, Piva. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E o tema é essencial. Tem sido muito discutido a questão da inteligência artificial. E você é um especialista nesse assunto, por isso eu gostaria de começar a nossa conversa com a sua análise um pouco mais global, mais geral, sobre como a inteligência artificial está afetando as relações humanas e também interferindo na própria economia. Olha, Piva, a inteligência artificial, em 2024, quer dizer, no ano passado, ela deu saltos muito significativos e promete avançar ainda mais e mais rapidamente neste ano de 2025, esse ano que está se abrindo. Os impactos são muito fortes, são muito visíveis em países avançados, em que a economia digital está num nível mais elevado que a brasileira, mas ela é muito presente aqui no Brasil, nem sempre a gente percebe. Quando a gente abre para assistir um filme, para fazer uma compra eletrônica, as mídias digitais, tudo isso é movido já à inteligência artificial que penetra no sistema bancário, que penetra na indústria, no comércio, nas exportações. Então a economia está muito já marcada e em vários setores ela não consegue mais viver sem a própria inteligência artificial. É só pensar nos grandes bancos, né? Você tem quantidades imensas de dados que são inacessíveis para que os humanos, apenas por eles mesmos, sozinhos, eles possam mexer com esses dados. Esses dados exigem mecanismos mais complexos e eles são todos movidos à inteligência artificial. A mesma coisa se você entrar na área científica, né? Eu sou professor universitário da Universidade de São Paulo e cada vez mais a inteligência artificial é imprescindível na pesquisa científica, né? Se você olhar nas novas drogas, novos medicamentos, princípios ativos, se você olhar para as vacinas, já a vacina da Covid, as mais avançadas, aquelas da Pfizer, da Moderna, são vacinas que se baseiam numa tecnologia chamada RNA mensageiro, já elas foram possíveis graças já à interferência e interveniência, né, da inteligência artificial. Então, cada vez mais essa busca na área de energia, isso é muito patente, né, para a otimização dos painéis solares, para a gente aumentar a eficiência e o controle tanto do uso, da geração e da maneira como a gente administra, né, as redes de energia pelo mundo afora, e principalmente na busca de novas fontes limpas de energia. Aqui na Universidade de São Paulo, a gente tem grupos de trabalho, grupos de pesquisas muito poderosos aqui na Politécnica, que
mexem com hidrogênio verde, hidrogênio sustentável, combustíveis do futuro de vários tipos, né, para aviação, para os navios, para a logística terrestre, né, caminhões, automóvel, para toda a mobilização, a mobilidade urbana. A gente vê que, na verdade, esses novos combustíveis, para eles se consolidarem e para eles se tornarem efetivos, né, ou seja, com preços acessíveis, com uma produção simplificada e generalizada, eles precisam de mecanismos, de ferramentas que permitem esse salto, né? E esse salto está vindo no mundo inteiro via inteligência artificial. Aliás, é uma das grandes esperanças, né, para a redução dos impactos das mudanças do clima, né, das alterações do clima que a gente está vivendo, que talvez seja a ameaça global mais importante que a gente está enfrentando. Então, em todas as áreas, seja da economia, do mundo cultural, da pesquisa científica, do entretenimento, na área da saúde, na área da educação, em todos os lugares a inteligência artificial está mexendo com a vida das pessoas, está alterando as regras do jogo, ou seja, empresas que não se modernizarem na direção da inteligência artificial vão ficar para trás, vão perder produtividade e tem muita dificuldade e terão muita dificuldade de se manter ou de manter os seus negócios se não incorporarem nas suas estratégias a inteligência artificial que está no coração, né, desse boom, dessa explosão de novas tecnologias que o mundo está vivendo, que tem aí a inteligência artificial, mas tem também a biotecnologia, a nanotecnologia, a optrônica, várias áreas científicas e tecnológicas que, em conjunto, formam um ciclo novo que a gente está vivendo, que está deixando para trás o século da indústria, o século XX, né? Está deixando para trás em todos os níveis, né? Em todos os terrenos. Agora, você tem que lembrar, Piva, que esses ganhos, eles não vêm assim de mão beijada para todo mundo, né? E eles não são uniformes. Primeiro, não é todo mundo que se beneficia dos ganhos, né? Dessas muitas promessas e também da efetividade da inteligência artificial. Os ganhos são muito desiguais, a começar pelos países, né? Os países que geram, que controlam essas tecnologias estão à frente, eles têm ganhos não só à frente dos outros, mas eles têm ganhos que os outros dificilmente terão, né, em vários níveis. Ou seja, a distância entre os países avançados, os poucos países avançados que dominam as tecnologias e os países mais atrasados, que na verdade constitui a esmagadora maioria do planeta, aumenta. Né? Ou seja, a desigualdade entre os países aumenta muito fortemente. O que é interessante... Nesse contexto, Glauco, só permite uma interrupção, nesse sentido da desigualdade, como é que isso se dá na disputa, então, entre as grandes potências, né? Nós temos aí esses países que estão mais avançados nessa tecnologia da inteligência artificial e, evidentemente, um atraso muito grande dos demais países. Agora, como é que se dá esse embate, essa disputa entre as grandes potências? Olha, Piva, veja, em primeiro lugar, que é sempre bom ter claro, não são todos os países que estão no mesmo nível. A China e Estados Unidos estão muito à frente na corrida pelo controle e predomínio da inteligência artificial. Evidentemente, os americanos ainda estão à frente, eles têm empresas gigantescas que são as grandes produtoras e são os grandes motores da inteligência artificial. Basta olhar, desde o final de 2022, em novembro de 2022, o lançamento do ChatGPT, na verdade, que abriu um ciclo novo, colocou a inteligência artificial num patamar diferente. Esse ciclo novo chama-se o ciclo da IA generativa, porque ela gera textos, gera imagens,
gera vídeos, gera filmes, gera tabelas, entende? Ela é geradora, por isso que ela chama generativa. Esse ciclo foi comandado, está sendo comandado pelos Estados Unidos, que detém uma grande... tem um posicionamento muito forte, está muito bem posicionado no mundo e está predominando, prevalecendo no mundo hoje. Mas a China vem logo atrás. Já mesmo nessa tecnologia dos grandes chamados a IA generativa, a China a China também tem empresas gigantes como a Tencent, como a Baidu, como a Alibaba, são empresas, a Huawei, são empresas que têm um peso muito forte em várias tecnologias, inclusive na 5G. A Huawei é líder mundial, entende? Na área de carros elétricos, a BYD, a grande produtora. Então, esse ciclo tecnológico ele está muito difundido, tanto nos Estados Unidos quanto na China, mas no caso específico da inteligência artificial, os americanos ainda predominam e querem manter esse predomínio durante um longo período. Por isso mesmo, abriu já, com o Biden, já no governo anterior dos Estados Unidos, abriu uma disputa muito forte com a China, colocando uma série de restrições para evitar a transferência de tecnologia americana para os chineses, vedando a compra e, no caso, a venda dos americanos de chips ultra avançados, ultra modernos para a China, forçando a China a buscar, por seus próprios meios, suprir as deficiências na área de chips, né, de semicondutores, que formam o cérebro, né, fundamental dos computadores, e, na verdade, tentando atrasar o avanço chinês. Veja, Estados Unidos e China é um capítulo à parte. Se quiser, nós podemos ir mais além, tem muita coisa para falar sobre isso. E com o Trump, a situação vai piorar ainda mais, porque o Trump está prometendo tarifas enormes, e certamente a China vai retaliar. Então, a gente vai ter as duas grandes potências hoje no mundo, tanto em termos econômicos quanto em termos militares, as duas grandes potências muito voltadas para a defesa dos seus próprios interesses, e o mundo todo vai perder com isso, pode escrever, tá? Independentemente do resultado dessa própria disputa. Mas veja, atrás do pelotão China e Estados Unidos, você tem aí os países como Reino Unido, você tem países como Canadá, como Japão, como França, Alemanha, e depois você tem os outros, né, que tentam colocar um pé nesse barco, né, tipo Itália, tipo Suécia, Noruega, Finlândia, mesmo o Brasil não está fora do jogo, o Brasil não é uma grande potência em inteligência artificial, mas o Brasil tem pesquisadores qualificados, tem meios de disputar. O Brasil é o 12º produtor mundial, varia, 12º, 13º produtor mundial de artigos científicos na área de inteligência artificial. Há grandes centros, né, tipo a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Minas Gerais. Há grandes centros que disputam exatamente na América Latina e entre os países em desenvolvimento, disputam um lugar, né? Querem ter um lugar nessa corrida para não ficar para trás. A Índia está aí, a Coreia está aí, vários países procuram se posicionar nesse cenário de novas tecnologias, cenário do novo ciclo tecnológico. Então, veja, esse é o primeiro dado do quadro, né, que eu falei para você. Não é todo mundo se beneficia da mesma forma, porque Estados Unidos e China estão à frente, Estados Unidos estão liderando ainda essa corrida, a China vem logo atrás, mas muito destacados o segundo pelotão. Depois você tem o terceiro pelotão. Não vou falar aqui daqueles que ainda não despertaram
né? Tem muitos países que ainda estão fora desse jogo, que eu espero que eles acabem entrando, porque senão eles vão se transformar em meros compradores de tecnologia, reproduzindo uma história que já é conhecida de todos nós, ou seja, uma história de atraso, de subdesenvolvimento que não faz bem para ninguém, né? Isso é uma grande parte da África, da América Latina, do Oriente Médio. Não estou nem tocando aqui na questão das guerras, não estou nem tocando aqui na questão de flagelos que afetam a humanidade hoje. Então, veja, do ponto de vista da tecnologia, esse é o ciclo que nós estamos vivendo. Eu disse para você, do ponto de vista dos países e da geopolítica, há uma recomposição no globo. A inteligência artificial permite essa recomposição. E tem uma disputa muito forte, não é à toa que mais de 80 países no mundo já definiram, veja, estratégias específicas de inteligência artificial para que os países sigam, né? No caso, o Brasil é um deles, né? Vários países já definiram suas estratégias, porque ninguém quer ficar para trás. Todo mundo quer se comportar de modo competitivo nessa arena, e nem sempre é fácil. Agora, é bom lembrar, além da diferença entre países, dessa desigualdade entre países, você tem uma desigualdade interna nos Estados Unidos. Eu estava há pouco tempo dando aula nos Estados Unidos, numa grande universidade, na 16ª universidade do mundo, universidade muito, muito forte em inteligência artificial, e eles estavam muito preocupados porque também lá a distância entre essas universidades, veja, eu estou falando dos Estados Unidos, e os grandes centros, tipo Stanford, tipo MIT, tipo Carnegie Mellon, tipo Princeton, Yale, Harvard, também está aumentando, ou seja, o impacto não é igual, mesmo dentro dos países avançados, né? E quando você olha a economia, a mesma coisa. Veja, o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, ele não está tendo previsões otimistas. Por quê? Porque ele promete aumentar muito a produtividade, mas, ao mesmo tempo, esse aumento da produtividade pode se dar, e vem se dando, e ele pode se dar mais ainda com base em demissões, ou seja, máquinas substituindo gente, e ele pode se dar mais ainda com máquinas fazendo aquilo que os humanos já fazem. Não é só máquinas fazendo aquilo que os humanos não fazem, como, por exemplo, mexer com quantidade enorme, imensa de dados, né? A gente não consegue fazer isso, eles conseguem, as máquinas conseguem. O problema é as máquinas fazer aquilo que a gente consegue, o que significa que, do ponto de vista do valor do trabalho, cada vez que uma máquina substitui o trabalho humano, o valor do trabalho humano cai, né? E quando as empresas procuram não complementar o trabalho humano com as máquinas, mas substituir o trabalho humano com máquinas, as perdas são maiores ainda. Então, o impacto que está se configurando hoje, se o mundo continuar nesse curso, e tem uma chance grande de continuar, ou seja, a busca de competitividade apenas com corte de custos e com fechamento de postos de trabalho e sua substituição por máquinas, se o mundo continua nesse curso, a ideia que a gente pode fazer é poucos empregos bem remunerados para poucas pessoas e uma legião de pessoas ou desempregadas ou então com subempregos ou emprego parcial ou emprego que não é bem decente, ou seja, que não fornece uma remuneração digna para as pessoas viverem. Esse mundo, evidentemente, é uma projeção. Eu estou afirmando, eu não estou dizendo que vai ser assim. É um mundo que está em disputa. Você tem uma série enorme de países que disputam isso, de empresas que não optam por essa estratégia mais destruidora de empregos do que outras. Você tem sindicatos que resistem, você tem partidos políticos que
resistem. Você tem países democráticos que acabam impedindo e protegendo suas populações. Você tem países mais simpáticos a posições autoritárias, né, que, na verdade, ignoram isso. Então, esse é o grande problema que nós temos hoje, né? Com o Trump, as promessas dele vão sempre no sentido de não regulamentar a inteligência artificial, ou seja, não colocar fronteiras para a inteligência artificial. Isso tem uma palavra, tem uma tradução direta nas nossas vidas, que é deixar as nossas sociedades, a nossa população mais desprotegida. Desprotegida no que se refere à desinformação, desprotegida no que se refere às deepfakes, às mentiras, às falsificações, desprotegida em todos os sentidos. Por quê? Porque... Glauco, vamos ficar nesse tema, porque recentemente a Meta também, digamos assim, retirou-se do campo da apuração de fake news, ou seja, claro, abriu a porteira, digamos assim, né, para passar a boiada do ponto de vista da desinformação. Então, nós temos também aí um papel muito questionável do ponto de vista das Big Techs, né? Então, eu queria que você fizesse uma análise também sobre essa relação inteligência artificial e Big Techs. Olha, Pivas, durante um período todo, a inteligência artificial, até 2015, 2016, 2017, a primazia, né, vamos dizer assim, as instituições que comandavam a expansão da inteligência artificial era um pouco dividida entre empresas e as universidades, né? Como a inteligência artificial estava num período mais inicial do que está agora, estava quase praticamente na sua infância, as universidades tinham um peso muito importante, né? Se você pegar, eu tenho dados de 2017, por exemplo, quem expandia as fronteiras, veja, 2017 é 7, 8 anos atrás, quem expandia as fronteiras da inteligência artificial eram praticamente 4 grandes universidades, né, e uma única empresa, que era a Google. Bom, hoje a situação é muito diferente. As empresas ocuparam, né, o cenário, e elas passaram a determinar os ritmos e o curso da evolução da inteligência artificial. Então, se elas investem muito mais do que os países, né? Essas empresas são gigantescas, né? O que uma empresa como Microsoft, a Meta, né, que era chamada Facebook, a Google, a Nvidia, a Apple, o que essas empresas investem em tecnologia e especificamente em inteligência artificial é mais do que 98% dos países do mundo, que não tem capacidade financeira para sustentar esse investimento, porque a inteligência artificial é uma tecnologia muito intensiva em gente qualificada e muito intensiva em capital. Intensiva em gente e em capital significa que elas são altamente dependentes de gente e de capital. Só na área de capital, se você olhar a energia consumida para gerar essa inteligência artificial generativa é gigantesca. Se você olhar a água consumida para esfriar, para resfriar os grandes centros de dados que essas empresas são obrigadas a montar pelo mundo afora, é muito mais do que as cidades utilizam, né? Você não tem hoje energia disponível na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, capaz de aguentar e acompanhar o ritmo de crescimento na inteligência artificial. Se você olhar os metais raros, chamados, né, minerais raros,
são metais específicos que são utilizados em equipamentos sofisticados, desde os nossos smartphones até os grandes computadores, metais como o molibdênio, lítio, vários deles, são metais preciosos que, para serem consumidos, para serem minerados, né, para serem resgatados da natureza, eles provocam erosões, provocam destruição do ambiente, causando um dano ambiental muito forte, né? A gente praticamente ignora isso. A inteligência artificial ela é muito promissora para a gente descobrir novas fontes de energia, como a gente mesmo já comentou, mas, ao mesmo tempo, ela não é neutra no que se refere à proteção do ambiente. Pelo contrário, né? Pelo contrário, energia elétrica, água e minerais, pelo menos, fazem dela uma grande emissora de CO2, de carbono, portanto, elas aumentam o efeito estufa, né? Essas novas tecnologias, a partir de 2022, que entraram numa disputa muito forte pelo mundo afora, essas grandes empresas, elas estão hoje desesperadas procurando novas fontes de energia, né? Não é à toa que Microsoft, Google, Sun, Meta, todas elas estão investindo hoje no quê? Estão investindo hoje na busca da energia nuclear como forma de emissão de eletricidade, para garantir que elas tenham energia suficiente para gerar os seus modelos gigantescos. Então, veja, aqui a primeira coisa para você, Piva, assim, pensa na ideia, fala, o que é o digital, o que é a tecnologia? Não, veja, qualquer um pega um computador velho, põe lá na garagem do tio e junto com o seu vizinho e faz um algoritmo e fica rico. Bom, essa ideia é muito romântica, certo? Claro que alguns podem fazer isso, mas a realidade é que hoje, para você entrar nesse jogo, para você entrar nessa disputa, você precisa de muito capital, de gente altamente qualificada, fontes de energia e muitos dados. Você precisa ter acesso a dados e mais dados para que você ponha esses sistemas para funcionar. Não é à toa que os países entraram nessa disputa. Por quê? Porque países, né, governos têm capital e podem mobilizar competências, né, nos seus países para qualificar a gente, para fazer avançar a competência dos seus profissionais. Não é qualquer um que entra nesse jogo. Se para entrar no jogo hoje, dos modelos generativos, você tem que fazer acordo com uma grande empresa. A ideia de que as pequenininhos, as startups são ótimas, são fundamentais para você modificar o padrão produtivo dos países, mas essas startups, durante um longo período pela frente, vão ter que utilizar bancos de dados de outras grandes empresas, vão ter que elas são dependentes de outras instituições para além delas, né? A não ser que os governos, aliás, vários estão fazendo isso, eles construam bancos de dados públicos, de acesso público, para essas empresas poderem proliferar. Mas aí já é uma discussão sobre políticas públicas, o que fazer diante dessa realidade, entende? Né? Mas aqui, veja... Glauco, tem, inclusive, no Senado, por iniciativa do Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o PL 2238, que a discussão foi iniciada em 2023, e que o próprio Rodrigo Pacheco, aí às portas de deixar a presidência do Senado, disse que isso é uma prioridade para o país, ou seja, você ter um sistema nacional de regulação e governança de inteligência artificial. A exemplo do que também tem ocorrido em alguns países da Europa, né? Você estabelecer regras do jogo para que isso realmente não se torne uma terra de ninguém. Como é que você vê essa caminhada rumo a um regramento que possa, pelo menos, fazer com que os governos tenham uma soberania sobre esse tema?
Olha, o Piva, isso aí está muito ligado à conjuntura mundial de hoje. Eu acho positivo que o Brasil tenha tomado a iniciativa. Ao mesmo tempo, você tem sempre que lembrar, como o Brasil não é um grande, ele não tem predomínio, ele não governa completamente essa tecnologia. Certamente o sistema, o regramento que ele pode definir, ele vai apresentar falhas, ou ele vai ser obrigado a importar, a trazer de fora, ou a copiar, ou se inspirar em regras que foram definidas para outras realidades. Então, é positivo, ao mesmo tempo a gente tem que se prevenir, porque nós temos dificuldade de entender essa tecnologia. Nós e o mundo inteiro. Então, nós temos muita dificuldade, por isso mesmo que precisa ser regulamentada. Mas é um desafio muito grande você regulamentar. As regras que estão no Senado, que podem ser aprovadas a qualquer momento, elas acabam ajudando você a proteger a população. Mas elas estão longe de serem um bom regramento que a gente poderia ter. Tá? Quando você coloca muitas regras, sempre é bom lembrar, você torna mais difícil a entrada de outras empresas que estão fora do jogo, que é o caso do Brasil. O Brasil não tem empresas gigantescas na área de inteligência artificial. Então, quando você coloca para as empresas que elas têm que fazer auditoria, que elas têm que conferir e fazer testes dos seus algoritmos, que elas têm que. Tudo isso é positivo. Agora, há um custo grande para a construção de novas empresas. É como se eu dissesse para você, se a gente não encontrar um bom equilíbrio entre proteção da sociedade e incentivo à inovação, nós vamos ter dificuldades do ponto de vista do desenvolvimento, porque a gente pode ter uma queda do investimento. Você fala, bom, é tão difícil, que eu não vou entrar nessa área. É como se a gente dissesse o empreendedorismo acaba sofrendo, né, esse impulso para você empreender, acaba perdendo força dados os obstáculos que são colocados para ele. Então, com o Trump, a situação vai ficar, por um lado, mais fácil. Por quê? Porque o Trump ele tende a diminuir bastante a regulamentação. Né? Muita gente, eu acho, de forma desavisada e desinformada, acaba aplaudindo porque acha que isso aí vai beneficiar a, a forma livre de você se expressar, como se tivesse algum problema com a livre expressão. O que tem é que você não pode mentir, caluniar, entende? Vilipendiar as pessoas e as empresas ou destruir reputações em 10 segundos, como acontece em vários momentos, como aconteceu durante a campanha eleitoral e como acontece em vários momentos nas democracias. Agora, o Trump pretende exatamente dar um passo para tentar afrouxar as regras. Isso aí vai ter impacto em todo lugar, inclusive aqui no Brasil. Nós já vamos ter com as mudanças de posicionamento da Meta, né, do Facebook, como você mesmo citou na sua colocação. A Meta, que tinha um sistema de controle para comparar se os posts eram verdadeiros ou não, vai eliminar isso aí, dizendo que isso aí agora é censura. Quer dizer, é uma guinada muito forte, previsível, dada a instabilidade da Meta, dada a instabilidade do Facebook. O Facebook nunca teve uma política muito constante, mas eu tendo a achar que é muito difícil para as grandes empresas, para os grandes conglomerados, baterem de frente com os seus governos, em especial com o governo americano. É muito difícil. O que significa que, de uma forma declarada, até mesmo cínica, né, como fez o Zuckerberg com a Meta, ou de uma forma mais camuflada ou mais, vamos dizer assim, nas sombras, eu acredito que todos os grandes conglomerados vão se alinhar com a nova política.
lembre-se que nenhuma grande empresa gosta de brigar com o governo, né? O governo tem o direito de regulamentar a economia, de colocar sanções, de colocar pedras no sapato dessas empresas muito facilmente. Não estou nem falando da parte jurídica, certo? Que pode fazer análise, estudos sobre trust, sobre formação de conglomerados não legais, de competição que não é muito justa. Então, eu não estou nem falando dessa parte. As grandes empresas não gostam, e hoje elas têm um peso muito forte. Basta ver que, por exemplo, na China, as grandes empresas têm dificuldades de aceitar a política do governo chinês. O governo chinês oscila com uma política de incentivar a competição das suas empresas para superar os Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, ele tem dificuldade de manter a segurança do sistema, o controle sobre o sistema, que tem a ver com o temor de perda do controle político pelo Partido Comunista Chinês, né? Então, isso faz com que o governo chinês oscile o tempo todo. Ora, ele aperta muito em cima das empresas para elas irem para frente, ora, ele segura essas empresas, porque as empresas vão fazer modelos generativos e alguém coloca lá e vai falar que na China não tem democracia, vai aparecer nos modelos. Lembre-se que a internet é global, certo? Mesmo com firewall, mesmo com sistemas de defesa, muita coisa acaba vazando, né, pelos poros do sistema, tem muitas brechas. O Partido Comunista sabe disso, o governo chinês sabe disso, e isso gera oscilações muito fortes, seja para incentivar a inovação, para incentivar o avanço tecnológico, ao mesmo tempo manter o controle político da situação interna. Lembre-se também que a política do Trump, que favorece essa desregulamentação, que em princípio pode ser, vamos dizer assim, pode beneficiar as grandes empresas, né, porque ela vai tirar qualquer tipo de obstáculo para elas gerarem o que elas bem entenderem, depois elas vão ver o que deu. Você tem que lembrar que a política do Trump não é só essa. O Trump tem uma política muito forte contra os imigrantes. E é bom lembrar, os imigrantes têm um peso enorme, inclusive na economia americana. E a retirada, uma política muito forte anti-imigrante, vai provocar uma fuga de cérebros no Vale do Silício, por exemplo, no Silicon Valley, lá na Califórnia. Gente que não é, né? Você tem lá trabalhando no Silicon Valley, não são só americanos, são engenheiros dos últimos 10, 15 anos, engenheiros físicos, matemáticos, químicos, biólogos, que são chineses, indianos, israelenses, alemães, mexicanos, brasileiros. Você tem gente de todos os países lá. Então, quando você mexe com a força de imigração, você toca num terreno muito forte. Já começou a ter problemas enormes. Por exemplo, o Elon Musk, que é o dono da Tesla e do ex-Twitter, né, o X hoje, ele é um apoiador de primeira hora do Trump e talvez o principal conselheiro do Trump hoje. Ele é totalmente contra a posição tradicional do movimento MAGA, né, o Make America Great Again, que é o movimento mais hard que apoia o Trump, porque os republicanos mais exaltados, são ultradireita, eles não querem sequer que os Estados Unidos deem visto para uma engenharia, para engenheiros físicos, matemáticos ultra qualificados, porque eles dizem que é preciso dar espaço apenas para os americanos. E o Elon Musk sabe que isso é inviável para um país como os Estados Unidos, assim como é inviável para a Alemanha, é inviável para o Reino Unido, para a França, para todo mundo. Todo mundo vive, né, o Canadá, todo mundo vive exatamente nessa mescla de inteligência. Então, esses atritos vão estar sempre presentes. Por um lado,
a desregulamentação pode ser de agrado das grandes empresas, por isso eu acredito que todas vão tender, mais declaradamente ou não, a atender, né, a se acertar com o Trump, enquanto que, ao mesmo tempo, ele tem políticas que podem entrar em atrito muito forte com eles, com esses grandes conglomerados, né? Então, esse é um terreno que ainda não está definido. O Trump sequer tomou posse. A gente não sabe exatamente o que ele vai mexer, em que nível ele vai mexer e até que ponto ele vai mexer com os imigrantes para saber se os grandes conglomerados, as grandes empresas vão ter problemas nesse campo também. Agora, Glauco, eu queria entrar num tema que foi motivo até de um artigo recente seu sobre a relação do ser humano com a inteligência artificial. Você até colocou algumas questões que eu acho que são bem interessantes e pertinentes, né? Será que quando a gente abraça o conforto da não-humanidade, nos afastamos da complexidade e dos riscos que marcam os relacionamentos humanos, né? Você coloca até como uma pergunta, né? Será que a inteligência humana está se curvando à amizade artificial? Isso falando muito em relação aos chatbots, né? Que promovem relacionamentos artificiais e que, segundo algumas informações e pesquisas, têm provocado até suicídios, ou seja, pessoas acabam, por conta dessa solidão, se matando, né? Como é que Claro. você poderia explicar um pouco esse fenômeno? Olha, Piva, veja, o que nós estamos vendo é a transformação em negócio, né, do tipo de atendimento personalizado, que chega a um ponto tal extremo em que as relações de amizade, que são, vamos dizer assim, historicamente e tipicamente humanas, né, elas acabam sendo objeto de um negócio. Não é só porque todo mundo aqui tem relação, vamos dizer assim, de amor por aquilo que não é humano. Eu gosto muito do meu cachorro, certo, das minhas orquídeas. O problema está em que você, nesse caso, você está gerando amigos artificiais. São amigos que as pessoas são tão. A mensagem é tão poderosa e tão próximo, tão semelhante às mensagens humanas, que é isso que faz os modelos generativos, né? Eles dão respostas que é difícil você perceber o que é da máquina, o que é dos humanos, que quando você cria uma relação com um chatbot desse tipo, ou seja, com uma plataforma que oferece, como oferece para você escrever no Facebook, colocar fotografias no Instagram, no Twitter, você tem empresas especializadas em montar uma plataforma para você conversar com o chatbot. E ele acaba sendo tão carinhoso, vamos chamar assim, tão humano, apesar de não ser, que ele acaba cativando muita gente. Você falou em suicídio. Veja, as causas que levam um jovem, um adulto, uma pessoa a tirar a sua própria vida são múltiplas. Por isso que eu não coloco a responsabilidade apenas no chatbot. Mas é sempre bom lembrar pessoas que vivem de forma isolada, pessoas que são solitárias, que buscam um apoio muito forte em máquinas, né? No primeiro momento elas sabem que é uma máquina e depois essa relação acaba se aprofundando tanto que essa transparência acaba se perdendo. Você tem que lembrar que essas pessoas mais vulneráveis se tornam mais suscetíveis a sugestões, a comentários, né? O programa que você se refere, eu fiz um programa sobre isso, o diálogo é muito forte entre o jovem que acabou se matando, um jovem de 14 anos, cuja mãe está processando a plataforma e acusando a plataforma de ser responsável pelo suicídio do filho. O jovem estava
ele estava exultante, olha, eu quero voltar para os seus braços, e o chatbot falava, venha para os meus braços, eu estou te esperando aqui, e ninguém sabe, as palavras são muito evasivas, né? São muito ambíguas, você não sabe exatamente a que ele estava se referindo, e ele diz, então eu vou voltar logo para estar junto de você, que é o que eu mais quero, e tirou um revólver e deu um tiro na cabeça, né? É claro, você não vai imaginar que é apenas a relação com o chatbot que levou esse jovem ao suicídio, mas você também não pode ignorar que essa relação ela está incorporada no processo que levou o jovem a se matar, a tirar a própria vida, entende? Porque faz parte da vida dele. Os pais nem sabiam que ele passava horas conversando com uma máquina, tinha declarações de amor, ele chamava a máquina de ela, né? Ele deu nome para ela. E o que aconteceu é que ela, exatamente, a relação se tornou uma relação amorosa. Ele se declarava para a máquina, entende? Declarava o seu amor por ela. Então, é uma relação esquisita. Isso, para mim, é bastante complicado, porque você está tendo uma transferência de uma relação tipicamente humana para uma relação humanos-máquina, entende? Em que você há uma perda daquelas contradições típicas do amor humano. Você sabe muito bem, você tem família, você sabe o que é o amor humano, certo? Ele é cheio de contradições, a gente ora discute, ora está cheio de afeto, está cheio de amor, os percalços ocorrem, os obstáculos, a vida oferece muitas surpresas. Exatamente essa ambiguidade, esse jogo que a vida oferece, ele não está presente no chatbot, ele age de acordo com as orientações que ele tem, para procurar as informações que ele tem. Ele monta as frases parecidas com os humanos, porque ele coleta essas frases de um banco de dados em que os humanos falam essas frases, entende? Pô, né? Então, aqui, nós temos um problema muito, muito novo. Pouca gente sabe mexer com ele. E, ao mesmo tempo, é um problema muito grave. Novo e grave. Porque ele pode ser muito danoso, muito nocivo às pessoas, né? Em especial as que estão em situação mais vulneráveis, né? Estão deprimidas, estão sem amparo, se sentem rejeitadas, entende? Solitárias, né? Que é muito comum, né? Em cidades como a nossa, né? Que mora em São Paulo, é muito comum. Bom, Glauco, eu acho que nós conseguimos abordar aí diferentes ângulos desse tema que se impõe hoje para uma discussão mundial, que é a inteligência artificial. Então, agradeço muito a sua participação aqui em nosso canal. Eu que agradeço. Sem dúvida nenhuma, foi uma aula sobre as perspectivas e os desafios que todos os países têm, e particularmente o Brasil, nessa questão. Então, eu quero agradecer imensamente aí a sua participação. Super obrigado a você e a todo o seu público, a sua audiência. Um abraço para todos vocês. E essa foi mais uma entrevista para o canal China Global News, um canal que se dedica à discussão da geopolítica e da macroeconomia, para você ter sempre mais informações. Eu espero você em nossa próxima entrevista.